Agora sim. Quero convidar os irmãos então, a abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, para nós lermos inicialmente do versículo 1 até o versículo 14. Vamos falar sobre a agenda escatológica de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14, inicialmente. E diz o seguinte, palavra do Senhor. Tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Nós vamos observar, então, ao longo deste texto, até o versículo de número 31, a divisão em três partes na qual ele é composto: no princípio das dores, a grande tribulação e depois, por fim, a vinda de Cristo Jesus. Vamos analisar eles por partes para nós podermos entender esses textos com maior clareza. Veja que no início do versículo de número 20, no capítulo 24, os versículos iniciais, você vê então o texto dizendo: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando os discípulos começam a mostrar a ele as construções do templo. Veja que interessante, então, como nós observamos os evangelhos paralelos, você tem aqui o mesmo texto, com descrições um pouco diferentes em Marcos, e você também vai encontrar ele em Lucas. Quando você vê, então, o texto de Marcos, você observa, então, que eles começam a falar, olha, quão grandes são as construções, que maravilhas são. Abram comigo, então, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo de número 1. Diz então: Ao sair Jesus do templo, veja como eu mencionei, são textos paralelos. Disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. E ao mesmo tempo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, nós também temos a mesma cena, porém com palavras diferentes. Versículo de número 5 do capítulo 21, o texto diz: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então veja que interessante o início desta conversa, deste diálogo de Jesus com os seus discípulos. Eles estão saindo do templo
E ao sair do templo, o que os discípulos observam e levam Jesus a olhar é a beleza do templo. Ou seja, você vê essa mesma descrição nos 3 evangelhos, que tinham públicos iniciais diferentes, mas este é um destaque que todos eles fazem. E quando você chega então no versículo de número 2, do Evangelho de Mateus, capítulo 24, veja como Jesus fala com eles. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? O Senhor Jesus acabou de falar com eles, no capítulo de número 23, sobre as dificuldades daquele povo. Jesus, então, ele havia falado já com aquele povo, com os discípulos, os judeus, sobre a destruição futura do templo, onde Lucas coloca em uma ordem mais anterior ao capítulo do sermão de Jesus, mas Mateus registra para nós essa fala logo antes, no final do versículo do capítulo de número 23. Ele diz então, versículo 38 do capítulo 23, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Por que Jesus está falando sobre isso? Porque ele está lembrando aquelas pessoas, se você for olhar os versículos anteriores, é em Jerusalém, é o povo de Jerusalém que vai ser usado para trazer a morte, para trazer destruição, que estavam trazendo opressão, pois os fariseus estavam ali. Então o texto, capítulo 23, versículo 37 e 38, Jesus está trazendo uma profecia para eles. Jerusalém será desolada, Jerusalém terá o seu templo destruído. Jesus fala essas palavras, caminha com seus discípulos, e no capítulo 24, quando eles saem do templo, esquecendo completamente aquilo que Jesus tinha falado, eles dizem, olha que belo esse templo. Como se eles estivessem naquele momento focando apenas no templo e na adoração a Deus dentro do templo, como seria no Antigo Testamento. E Jesus está trazendo para eles o ensino de que não será mais assim, mas que a adoração a Deus será então em espírito e em verdade através do próprio Cristo. E por isso ele diz, versículo 24, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está falando aqui sobre a destruição do templo. E aí então você observa que saindo do templo, em Jerusalém, eles chegam ao Monte das Oliveiras, e então nós vemos aqui o princípio das dores como este tema, porque os discípulos fazem a Jesus um questionamento. Veja o que o texto nos mostra. Queria pedir para o pessoal colocar para nós os slides, por favor. Nosso computador está... Vamos lá, então, versículo de número 3, o texto diz, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus havia dito, então, a destruição do templo, da casa, como ele havia falado já alguns capítulos antes, ela então seria breve. Eles estão perguntando, quando isso vai acontecer? Quando é que estes sinais vão acontecer? Quando é que vai vir o fim de todas as coisas? E então o Senhor Jesus começa a falar sobre o tempo do fim, os sinais então que o Senhor Jesus começa a trazer, que você observe então até o capítulo 24, versículo 31, eles não estão aqui para nós necessariamente em ordem cronológica. Não necessariamente conforme uma coisa vai acontecendo, a outra já veio e de repente tudo se acaba. Porque você vai ter uma situação do versículo 3 até o 14, depois você vai ter outra situação do 15 ao 28 e outra do 29 até o 31, que vão ser as 3 partes então desta escatologia de Jesus até o fim, até o retorno do Messias. Jesus então começa a falar aqui sobre o crescimento de uma apostasia e vai nos ensinar então qual é a grande lição que ele tem a trazer para nós com este sermão que ele está dando aos seus discípulos. O Senhor Jesus então ele vem falar sobre engano. Veja no versículo de número 4, ele começa a mudar o assunto
da pergunta que eles acabaram de fazer, e ele começa a falar para eles sobre a realidade que eles estavam prestes a vivenciar. Primeiro eles, inicialmente, e depois, claro, isso atingindo a todos nós numa escala maior, que ele vem dizer, então, vede que ninguém vos engane. Jesus começa a falar aqui sobre os enganadores. Os enganadores, que a palavra em 1 João capítulo 2, versículo 18, chama eles de anticristos. Porque todos aqueles que se levantam para pregar contra as doutrinas de Deus, a palavra vai chamar eles de anticristos. E então vemos que Jesus está falando aqui sobre estes homens, né? Sobre estes enganadores. E então o Senhor Jesus vem mostrar para nós a principal questão que ele está ensinando ao longo desses versículos: a importância da igreja estar alerta. Alerta porque os falsos mestres, eles vão então se levantar e eles vão tentar derrubar a igreja, vão tentar enganar os eleitos ao máximo então que eles puderem. Os enganadores estão já no meio da igreja, como nós tínhamos lá, fariseus tentando distorcer a verdade, e ele está dizendo, eles continuarão junto de vocês. Os enganadores, então, trarão uma intensificação da apostasia. Eles vão ensinar sobre aquilo que está errado e vão tentar levar o máximo de pessoas para longe do Senhor. Porque nós vemos então Jesus falar sobre este crescimento da apostasia, quando muitos vão se levantar e vão dizer, como ele mesmo fala no versículo 5, sendo o Cristo. Muitos vão se passar pelo Salvador, muitos vão se passar pelo Messias, prometendo uma falsa liberdade, prometendo então uma salvação que eles não podem conceder. Isso já havia acontecido já no tempo da igreja primitiva no livro de Atos. Eu queria pedir que alguém lesse para nós, Atos capítulo 5, versículo de número 34, por favor. Versículo 36, por favor. Veja só, então a palavra já traz para nós, no próprio livro de Atos, após a ascensão de Cristo, a chegada de algumas pessoas que tentaram arrebanhar homens, trazendo a eles uma falsa promessa, e eles conseguiram. Ou seja, ao longo de toda a história, Jesus está dizendo que os enganadores vão se levantar, e Jesus está trazendo então um alerta para que a igreja lembre-se de que eles vão tentar então enganar, vão tentar deturpar toda a verdade. É um alerta que Jesus está trazendo para a igreja neste momento de que isso só vai se intensificar com o passar dos tempos. A igreja precisa se manter firme diante da verdade que ela conhece. Primeiro, talvez ela precise conhecer, se apegar à palavra e então ser capaz de batalhar contra aqueles que vão se levantar e tentar deturpar esta verdade. Veja então, o Senhor Jesus começa a falar, respondendo aos discípulos. Veja que ele falou em particular, versículo de número 3, traz para nós este detalhe, né? Ele não está falando com todas as pessoas, não está ensinando a multidão sobre isso. É um ensino próximo àqueles, então, que já eram capazes, né, já tinham a possibilidade de entender algo tão complexo como isso que ele está passando. Mas na continuação do texto, nós podemos então ver que quando Jesus fala do princípio das dores, ele não fala apenas do crescimento ou da intensificação da apostasia, mas ele fala também do crescimento da oposição,
da oposição à igreja, que também vai aumentar conforme os tempos forem então passando. Veja então do versículo 6 a 8, você observa um cenário que se constrói. O Senhor Jesus traz para nós que haverão guerras, rumores de guerras, ou seja, ele está falando aqui de nações, reinos, terremotos. Há um cenário diferente do cenário que a igreja estava vivendo até aquele dia. Até aquele tempo onde eles estão apenas iniciando todo este processo. E eles então começam a entender o que eles estão vivendo com a explicação que o Senhor Jesus traz para eles. E nós vemos neste momento que o crescimento da oposição à igreja, ele virá então com o aumento da maldade do ser humano. A iniquidade vai se multiplicar, como diz o versículo de número 12, pelo esfriamento de todo o amor, ou de muitos daqueles que estarão distantes do Senhor, e essas pessoas vão se tornar cada vez mais más, e isso trará cada vez mais iniquidade, guerras, fomes, desigualdade, injustiça, trazendo impacto inclusive sobre a própria natureza. Porém ele diz, isto é o princípio das dores. E aí então ele diz, diante deste cenário todo, versículo de número 9, então vocês serão atribulados, vos matarão, vocês serão odiados de todas as nações. Veja então o que a palavra está nos trazendo neste momento, que não vai haver apenas o crescimento da apostasia, que é o fato das pessoas se deixarem levar pelos falsos ensinos dos anticristos que vão se levantar cada vez com mais intensidade. Mas você pode observar também um crescimento na oposição à igreja, a oposição aos cristãos, porque a maldade no mundo vai aumentar cada vez mais e a igreja vai sofrer cada vez mais com isso. Porém, o que nós podemos observar, então, é qual é o objetivo de uma tribulação como essa. Por que o Senhor permitirá momentos mais intensos, ou momentos como nós já vemos em alguns lugares do mundo, que esse crescimento do ódio pela igreja já acontece? Para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? E o texto mesmo nos mostra que além do crescimento da apostasia, crescimento da oposição, nós vemos o crescimento da fidelidade da igreja. Pois veja então que o texto no versículo de número 13, ele mostra para nós. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra vem nos mostrar então o propósito desta tribulação é a purificação. Pois veja comigo o que Jesus está nos explicando aqui. Aumenta a apostasia, ou seja, muitos vão deixar aquela religiosidade, porque eles já não serviam ao Senhor, afastam-se de Cristo. Aumenta a guerra, a perseguição contra a igreja é intensificada, e o texto está dizendo sobre perseverança agora. Veja como é uma crescente aqui. Quem suportar, então, quem perseverar até o fim, estes serão salvos. Ele está falando sobre a fidelidade da igreja. A igreja vai perseverar até o fim. Por que nós podemos ter essa certeza? Porque ele não fala só sobre perseverança. Ele fala também sobre pregação, no versículo de número 14. Ele não deixa para nós dúvidas. Ou seja, ele não está levantando uma suposição. Se o evangelho for pregado, então virá o fim. Veja, ele traz uma afirmação. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O texto está mostrando para nós, então, que no decorrer deste tempo que Jesus está descrevendo como o princípio ainda das dores, vai acontecer esta apostasia, a intensificação desta apostasia, do afastamento de Deus, o crescimento da maldade e a intensificação da perseguição à igreja.
Porém, a igreja, conforme nós vemos já em exemplos no livro de Atos, ela jamais deixou de servir ao Senhor em tempos de perseguição, muito pelo contrário. A igreja se fortaleceu ainda mais. E aí nós vemos então que essa tribulação vai servir de purificação para a igreja. Para mostrar quem realmente são aqueles que servem a Cristo Jesus, quem são aqueles que realmente são fiéis a Deus, que permanecerão então junto do Senhor, junto ao Cordeiro, até o fim dos dias. Então veja que interessante este momento da tribulação, né, que nós vemos aqui, princípio das dores, guerras, terremotos, ou seja, além das questões políticas que vão gerar pela maldade do coração do homem, que vai então se intensificar. Muitas pessoas olham para esse cenário e elas acabam temendo isso, temendo o dia que isso tudo vai chegar. Talvez uma intensificação maior do que o que nós já vemos hoje, e conforme os anos vão passando, regiões vão então vivenciando momentos como estes. Mas lembre-se comigo, então, se você for pensar, o que Jesus está fazendo neste momento não é colocando medo na igreja. Muito pelo contrário. Ele está trazendo à igreja tranquilidade, porque ele está contando à igreja o que vai acontecer. Pense comigo na certa situação. Você está fazendo uma viagem, e esta viagem você vai atravessar o país. Vai demorar um pouco. Você sabe que pode passar por alguma dificuldade. De repente o comandante, ele pega aquele momento, aquele alto-falante, e começa a falar com todo o avião para anunciar: atenção a todos, nós vamos passar por uma turbulência. Para que ele está fazendo isso? É para deixar as pessoas ainda mais ansiosas e desesperadas, com medo de morrer? Não, é para que elas se preparem, porque o momento da turbulência vai chegar. E na hora que elas passarem por aquele instante, elas vão saber: bom, eu fui avisado, eu sabia que isso aqui estava vindo. Jesus está fazendo isso com seus discípulos, porque eles estão perguntando sobre sinais da sua vinda e da consumação dos séculos, e quando tudo aquilo que ele estava dizendo sobre o templo, sobre Jerusalém, iria então acontecer. Ele está trazendo um alerta para a igreja, para que eles fiquem firmes, porque os tempos difíceis vão se aproximar cada vez com mais intensidade. Porém, nós vemos que a igreja, ela se afastou da palavra. A igreja deixou o compromisso de lado. A igreja deixou a vida devocional e se esqueceu, portanto, do alerta de Jesus. E quando se levanta alguma força contra a igreja, as pessoas ficam desesperadas, como se não soubessem o que está acontecendo. Quando começa a haver alguma mudança na natureza, algo mais catastrófico, ainda maior do que o que nós já estamos vendo, as pessoas ficam desesperadas, inclusive a igreja. Por quê? Esqueceram-se do alerta de Jesus. Porque ele diz, versículo de número 6, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A igreja deve aprender a perseverar, a demonstrar a sua fidelidade independente dos tempos, porque Jesus já disse que este tempo de tribulação, o tempo da dificuldade, o tempo onde nós ainda estamos imperfeitos por causa do pecado que habita em nós, esse tempo vai acabar. Porém, a igreja precisa perseverar, porque ela lembra então que um Salvador já foi enviado para ela, e esse Salvador vai voltar. Quando é que Cristo Jesus, ele vai voltar? Nem mesmo Cristo sabia. Então nós não temos como dizer qual será a data específica. Ele diz isso alguns versículos mais à frente, capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não há possibilidade de nós sabermos quando exatamente isso vai acontecer. Mas os sinais que o Senhor Jesus deixou para nós como o princípio das dores, nós já vemos ele acontecendo. Mas lembre-se, como eu disse, não há uma ordem específica sendo cronológica, não é?
porque senão nós chegaríamos no versículo 14 e acabaríamos por aqui. Não precisaria de mais nada acontecer, porque ele está falando então virá o fim. Mas ele começa a dizer então sobre um outro momento. Ele vem falar para nós sobre uma grande tribulação. E nós vamos ler então do versículo 15 até o versículo de número 28. Que o texto diz o seguinte: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quando nós olhamos então o texto, esse momento, da grande tribulação, nós podemos observar que vai haver então um período da adoração ao anticristo. Porém, quando você começa a ler do versículo de número 15 até o versículo de número 21, você começa a observar que existem alguns detalhes que parecem que não se encaixam muito bem com o nosso contexto. Mas ele vai falar aqui sobre uma profanação da adoração. Porque o texto está se referindo aqui a um momento, então, que o profeta Daniel já havia dito, e por isso Jesus está dizendo, quem lê, entenda, ou seja, quem lê o profeta Daniel, sabe do que ele está dizendo, sabe o que nós estamos falando neste momento, porque ele está falando de uma desolação no lugar santo. Veja o que o texto está mostrando aqui. Virdes o abominável da desolação no lugar santo. Onde é o lugar santo? É o templo. O Senhor Jesus está dizendo a eles naquele momento, então, que haveria de acontecer um instante sobre Jerusalém, uma perseguição, destruição da cidade, ela seria tomada e nesse tempo haverá a destruição do templo de Jerusalém. Porém, para este povo que está recebendo essa mensagem, isso ainda é uma profecia para o futuro. E então no texto ele começa a dizer, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele está falando do contexto de Jerusalém mesmo. Porque ele está dizendo, quando vocês virem que a guerra está vindo sobre vocês, fujam deste local. Local, então, nos montes onde habitavam os grupos dos macabeus, ele está dizendo para eles irem para essas cavernas que haviam nos montes. Continua dizendo, quem estivesse sobre o eirado, as casas nos tempos deles, então eram casas que tinham a parte superior reta, onde eles conseguiam se esconder. Então ele está dizendo, se você estiver em cima, não desça, porque não vai dar tempo de você descer, pegar nada na sua casa, porque eles já vão estar tomando toda a cidade. Continuando ainda mais, ou aquele que não estiver na casa, mas estiver no campo,
Não vai dar tempo de você voltar para a sua casa para buscar um manto, para buscar uma capa, para buscar uma roupa. Ele está dizendo, fujam o mais rápido que vocês puderem, porque este tempo vai ser um tempo muito difícil para vocês. Aí ele intensifica, falando que será difícil para as grávidas, para aquelas que amamentam, porque imagine uma mulher nesta situação, ela fugindo em meio a uma guerra, o que pode acontecer? Orai, versículo de número 20, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Pois o inverno para eles seria um tempo difícil para eles poderem então fugir, um tempo difícil para eles sobreviverem, e no sábado, provavelmente pela lei, que então caía sobre aquele povo a quem Jesus está dizendo, eles não teriam muitas pessoas para os auxiliar. No momento então da invasão a Jerusalém, da tomada de Jerusalém, onde o templo vai ser destruído, Jesus está trazendo um alerta para este povo. Algumas pessoas, então, uma interpretação, elas entendem que esse tempo ainda vai acontecer. Que nós vamos habitar nos campos. Que nós precisamos nos preparar para nós vivermos na mata. Porque nós vamos ser levados a um tempo onde vamos precisar fugir das cidades. Essa é uma interpretação totalmente contrária àquilo que Jesus está falando neste texto. Porque ele está falando de uma profecia que já aconteceu de maneira literal em Jerusalém. Os judeus, os cristãos do primeiro século, eles acreditavam que essa profecia, então, ela havia acontecido com Antíoco Epifânio, ainda no ano de 1168 a.C., por causa da profanação do templo, onde ele havia inserido um altar a Zeus. Porém, a história nos mostra, a tradição da igreja, ela revela que este texto ele aconteceu de uma maneira tão intensa, mas como nunca houve na história, e nunca haverá mais, como Jesus diz, no ano 70 depois de Cristo, que foi o tempo em que o imperador Tito, ele então avançou contra Jerusalém e houve a destruição do templo. A história nos conta que aproximadamente entre 65 ou 68 depois de Cristo foi o tempo em que os judeus conseguiram fugir daquela cidade, porque aqueles que permaneceram, eles vivenciaram uma das piores cenas de toda a história para uma cidade local, que foi então do povo que vivia ali, escravizado de forma intensa, oprimido de maneira intensa como jamais houve em lugar algum para um povo exclusivo de um lugar só, daqueles que moram ali. Não que nós já não tivemos coisas tristes ao longo de toda a história. Mas por que este trecho está aqui? Por que Jesus está inserindo esta profecia no meio, portanto, da grande tribulação? Porque Jesus está nos mostrando, como diz o pastor Leandro Lima, que a destruição do templo e a invasão e tomada de Jerusalém, elas são apenas um protótipo daquilo que vai acontecer com a grande Babilônia em Apocalipse 19. Ou seja, ele está trazendo algo que vai acontecer como destruição aos ímpios no fim dos tempos. Jesus está dizendo então que este tempo não vai acontecer mais. Porque ele está falando sobre uma profanação na adoração. Da maneira como aconteceu essa violência em Jerusalém, não vai haver mais. Isso aconteceu trazendo a profanação sobre o templo, sobre a adoração ao Senhor. E por isso nós podemos dizer que a grande tribulação, ela terá então ao longo dos seus anos a adoração ao anticristo, como o apóstolo Paulo vem falar dos sinais da apostasia. Ele vem nos mostrar então que isso vai acontecer, a oposição ao culto a Deus, algo que já vemos iniciado então na igreja primitiva, pois eles haviam retirado o culto ao Senhor ali. Isso vai se intensificar e vai chegar um grande tempo onde nós teremos ainda maior dificuldade de nós podermos então servir ao Senhor por esta perseguição que vai se intensificar. Porém, não é apenas esta adoração
ao anticristo que nós podemos ver então Jesus destacar neste momento. Nós vemos também uma segunda coisa, do versículo 23 ao 28, que apesar de tudo isso, nós somos exortados a manter uma fidelidade, porque se vai haver a intensificação dos ataques pela parte do próprio anticristo, a igreja precisa continuar então em alerta. Observe então a partir do versículo 23, onde ele diz: então, ou seja, como se ele estivesse neste momento trazendo toda essa história que ele está mostrando, todo este tempo, e ele diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então veja, mais uma vez, nós vemos aqui os enganadores aparecendo. Aqueles que não somente trarão um falso ensino, mas que, como o próprio texto diz, farão sinais, prodígios, para tentar enganar, se possível, como o texto nos diz, até mesmo os próprios eleitos. Esta afirmação do texto não traz para nós uma dúvida sobre a nossa salvação, ou sobre a salvação dos eleitos. Ele está dizendo aqui que os falsos cristos, os falsos profetas, eles vão tentar, através dos sinais, dos falsos ensinos, levar o máximo de pessoas possíveis, até mesmo os eleitos, eles vão atacar para que eles então abandonem ao Senhor e passem então a ser contra também a adoração ao culto a Deus. Então veja, a igreja ela precisa manter esta fidelidade. Jesus começa falando no versículo de número 4, respondendo aos discípulos, trazendo a eles um alerta. A igreja deve se manter firme na verdade. Porque desde o começo Jesus estava dizendo: falsos ensinos serão trazidos a vocês. E depois ele vem trazer na grande tribulação, no período mais intenso, isso virá sobre a igreja ainda com mais intensidade, com os sinais e com as maravilhas para tentar enganar a todos. E é isso que nós observamos a igreja não fazer. A igreja não se apegou à palavra nos nossos tempos, porque muitos se deixaram levar. Deixaram de olhar para a palavra, deixaram de olhar aquilo que Jesus então havia trazido para nós como um grande alerta. Um tempo que servirá de purificação e também de fortalecimento para a igreja. O tempo da grande tribulação não é um tempo para a igreja temer. É um tempo para a igreja apenas se fortalecer ainda mais. Pois a própria palavra nos mostra que os eleitos de Deus, eles não serão removidos das mãos do Cordeiro. Ninguém vai retirar aqueles que foram dados a ele pelo Pai. Então, apesar de toda essa dificuldade, a palavra não mostra para nós que Jesus disse isso para trazer qualquer tipo de medo a nós, mas apenas para nos trazer um alerta de que nós devemos ficar firmados na verdade e conscientes, portanto, que as tribulações, perseguições, que as dificuldades, elas virão ainda sobre a igreja cada vez com mais intensidade. Versículo de número 28 traz para nós um texto, talvez um pouco mais difícil de nós entendermos o porquê ele está no meio deste contexto. Já vou utilizar os outros ali para a próxima parte, onde ele diz então: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Existem algumas interpretações sobre este texto, e uma delas está ligada àquilo que estava acontecendo então em Jerusalém, ou que iria acontecer em Jerusalém, pois ele fala sobre uma grande matança, um grande derramamento de sangue, e então ele traz esta interpretação para onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, ou seja, vai ser visível a matança, vai ser visível a dificuldade onde estiverem então essas pessoas, quando estiverem vivendo,
este tempo. Porém, nós temos uma outra interpretação que nós podemos olhar para este versículo, onde nós entramos então na terceira e última parte da agenda escatológica de Jesus, lendo dos versículos 29 ao versículo 31, que diz o seguinte: Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É interessante nós vermos aqui, muitas pessoas falam sobre um arrebatamento secreto de Cristo Jesus, né? Que vai haver um tempo, então, onde Jesus virá e vai levar a sua igreja. Somente a igreja, haverá então um período onde as pessoas vão continuar aqui. Veja o que o texto fala para nós sobre a volta de Jesus. Ainda começando então no versículo de número 27. Olha como ele se refere ao retorno de Cristo. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele está falando sobre algo que vai ser não particular, mas vai ser claro e visível a todas as pessoas de todo o mundo. Porque ele está falando no versículo 30 que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Então não há a possibilidade aqui de nós afirmarmos que vai existir uma vinda de Cristo particular para a igreja, para que a igreja seja arrebatada. Nós não cremos no arrebatamento secreto da igreja, porque a palavra não traz base sobre isso. Mas nós cremos que haverá o tempo em que Jesus virá, a segunda vinda, apenas uma vez mais, e então virá o fim de todas as coisas. Porque é isso que o texto traz para nós com muita clareza, porque ele está dizendo no versículo de número 26, quando disserem a vocês, ele está no deserto, não saiam, ou se no interior da casa, não acreditem, ou seja, não vai estar em um lugar específico ou em outro, todas as pessoas vão ser capazes de ver este que ainda é um sinal que ele está trazendo aqui então, no versículo de número 30. Haverá primeiro um sinal que ele não traz para nós aqui com clareza, com exatidão, que sinal será este, mas ele mostra para nós que isso vai acontecer e que todos os povos verão isso e lamentarão, porque rejeitaram, porque não serviram ao Senhor Jesus. O pastor Leandro Lima, ele então descreve este momento, no início do versículo de número 30, quando este sinal do Filho do Homem aparecer, ele traz então que é neste momento que vai haver a ressurreição dos mortos. E então os que serviram ao Senhor, eles vão ressuscitar glorificados, e aqueles que não vão também ressuscitar, porque aqui já está muito próximo ao juízo, já está muito próximo ao fim de todas as coisas. Mas veja então algo que o texto traz para nós com detalhe no versículo de número 29, que ele está dizendo então a tribulação daqueles dias já se passaram. Então veja, Jesus virá depois dessa grande tribulação. Como ele havia dito já para nós em alguns versículos, versículo 6, é necessário que assim aconteça, e aí então virá o fim. Todas estas situações, elas ainda vão acontecer. Esta apostasia, esta perseguição à igreja, esta intensificação, ela virá então para que Jesus, ele possa vir. Podemos observar então neste momento, a palavra mostrar então sobre um juízo àqueles que estão contra a cruz.
Como ele fala para nós no versículo 29, quando o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, é a mesma linguagem que os profetas trazem no Antigo Testamento para falar sobre juízo. Vemos então que o Senhor vai trazer juízo sobre aqueles então que não acreditam na cruz. Mas ao mesmo tempo, o texto mostra para nós: as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Lembre-se do que nós estamos dizendo. Não há necessariamente uma ordem cronológica em todos os fatos. Mas ele vem falar aqui sobre juízo aos ímpios, aqueles que não creem no Senhor, e agora ele vem trazer sobre uma purificação. Mas é uma purificação que ele vem falar a própria natureza, que vai receber toda a restauração. Como nós vemos Pedro também reforçar isso na sua segunda carta. E então, ele vem falar sobre o aparecimento, o retorno, a segunda vinda de Cristo. Depois de um sinal no céu, nós vemos então que todos verão, como o texto diz, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. O reverendo Leandro Lima, que é especialista em escatologia, quando ele descreve esses versículos e esta cena que Jesus está aqui então proferindo aos seus discípulos, ele fala então sobre este momento onde o Senhor Jesus está nos céus, onde já houve a ressurreição dos mortos. No versículo de número 31, ele diz então que enviará os anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Ele traz então a descrição de que neste instante, Jesus, que ainda está nos céus, levará consigo os eleitos para trazer juízo sobre a terra. Juízo sobre todos aqueles que não serviram ao Cordeiro, e então a restauração de todas as coisas. Pois ele diz aqui, os seus escolhidos, os quatro ventos, ele está apenas dizendo que serão livrados deste juízo todos os eleitos do Senhor que estão espalhados por toda a terra. Quatro ventos, os quatro cantos, os quatro pontos cardeais é a referência que o evangelista traz aqui para nós, para mostrar que os eleitos de Deus estão espalhados por todos os lugares. Mas veja, isso é sinal, portanto, do amor do Senhor pelos seus eleitos, aos quais ele prometeu restauração, e ele vai então estabelecer essa restauração no tempo oportuno. Então vejam, irmãos, a escatologia de Cristo, ela se dá desta forma. Princípio das dores, há um início desta intensificação da perseguição, da tribulação, da apostasia, do esfriamento do amor. Há uma grande tribulação, um momento mais difícil ainda para a igreja, onde nós vamos ver ainda mais à frente sobre o anticristo, com mais detalhes nos outros textos. Aqui estamos dando um panorama geral desta escatologia que Jesus traz neste capítulo. Mas na grande tribulação haverá então a vinda do anticristo, a profanação da adoração ao Senhor, a intensificação dos falsos ensinos, para então a vinda do Senhor Jesus, com a purificação de toda a natureza, de toda a criação, juízo sobre os ímpios e o livramento para os eleitos, para aqueles que acreditaram no Senhor Jesus. O que é que nós podemos então observar ao longo de todos esses textos? É que Jesus está lembrando a igreja que ela não pode em momento algum se afastar da verdade. Porque os falsos ensinos, eles serão trazidos para a igreja, para que as pessoas se afastem de Deus cada vez com mais intensidade. Vemos que todo cristão deve estar preparado, porque nós não sabemos qual é o dia, nós não sabemos qual é a hora, então nós temos que estar prontos para que, se o Senhor Jesus voltar em breve, se esta grande tribulação, estes sinais intensos se intensificarem, nós temos que estar prontos para esse dia. Prontos para enfrentar a perseguição. Prontos para enfrentar tudo aquilo que o Senhor Jesus já nos alertou que vai então acontecer. E nós precisamos então estar preparados para demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Pois este é o objetivo desse texto que o Senhor Jesus está falando.
para que a igreja permaneça fiel. Persevere, porque aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Aqueles que não perseverarem são aqueles que vão abandonar a Cristo. Aqueles que não creem em Cristo. Aqueles que não fazem parte da igreja. Por isso, o Senhor Jesus nos mostra que a perseverança faz parte da caminhada da igreja. Pois ao mesmo tempo em que nós nos esforçamos para isso, o Senhor, através do seu Espírito, nos concede condições para nós continuarmos perseverando com fé, pregando o Evangelho com sabedoria e intrepidez, para que o Evangelho chegue, portanto, a todos como testemunho da verdade, como testemunho do juízo de Deus. E então nós veremos este tempo onde o Cristo, ele voltará novamente para resgatar a sua igreja, para trazer juízo sobre aqueles que não acreditam nele. Meus irmãos, não é tempo de amedrontar uns aos outros. Não é tempo de tentar oprimir aos outros com uma mensagem de medo. Porque se você não viver, você não vai estar com Deus, você vai para o inferno. Irmãos, a mensagem escatológica de Cristo é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de conforto para aqueles que creem. Portanto, nós como igreja devemos olhar para a palavra e mostrar às pessoas exatamente isso. Essa esperança que Jesus traz para nós, na certeza de que a fé nele nos dá então a salvação. E que independente do cenário que estivermos, da oposição que se levantar, os escolhidos de Deus, aqueles que mantiverem sua fé no Senhor, estes serão, portanto, salvos para viverem toda a eternidade com o Senhor. Alguém gostaria de fazer algum comentário para nós encerrarmos neste momento? Sei que tiveram várias questões, vários versículos, mas se alguém quiser comentar alguma coisa. Irmãos, vamos para nós encerrarmos então, cantar o hino de número 299. Convido a igreja a se colocar em pé.